E aí, time? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Giovanni, do Instituto Federal de Goiás. E sabe qual é a boa? A boa é aprender sensoriamento remoto com o grupo de estudos em geomática, aqui mesmo do nosso instituto. Fica ligado que agora o assunto é resolução espacial. Segue o assunto. Para a gente poder estudar sobre a resolução espacial, é interessante que a gente possa entender o processo de formação de imagens. Ué, e por que isso? Ora, porque entendendo o processo de formação de imagens, a gente pode entender quais são os problemas inerentes a todo esse processo, né? E saber esses problemas faz com que nós tenhamos uma noção melhor de todo o conjunto, né? Então, alguns assuntos serão abordados nessa apresentação. Nós vamos falar sobre FOV, nós vamos falar sobre IFOV, sobre FOV, sobre o tamanho do pixel. Vamos falar também sobre a função de espalhamento pontual ou função de transferência de modulação. Então, o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui é o processo de formação de imagens. Ora, eu vou mostrar uma animação para vocês que já é conhecida de todos, né? Mas fica bem interessante e ajuda a gente a entender melhor o processo, né? Então, como a gente pode ver na figurinha, né? Aí nós temos a radiação, ela interage com a atmosfera, ela interage com os alvos e aquilo que é refletido ou emitido chega até o sensor e aí o sensor depois ele envia para a estação a imagem que foi registrada. Obviamente, depois dessa imagem sendo registrada, ela sofrerá uma série de processamentos, como vocês estão vendo, né? E aí você pode dar os seus contrastes, aplicar qualquer das técnicas de processamento de imagem, fazer classificações e assim por diante, né? Esse é um quadro resumo de como é o processo de formação de imagens. Então agora nós vamos nos concentrar dentro da parte do sensor, quando ele recebe a energia e transforma a energia luminosa em energia elétrica e a partir daí ele consegue gerar a imagem. Então nós vamos concentrar nesse ponto, tá bom? Então nós vamos entender agora o processo de imagens, de formação de imagens, através de um modelo matemático. O modelo matemático proposto, se apresenta da seguinte forma, né? A minha imagem, ela é igual a cena convoluída com a função de espalhamento pontual mais um ruído aditivo. Calma, mas não fica assustado. Vamos com calma, tá bom? Então eu vou chamar a minha cena de F, tá? A minha cena de F, como está sendo apresentada aí, ela possui todas as frequências e aí o sinal possível saindo dela, ok? Então, ela será convoluída com a função de espalhamento pontual, que é uma propriedade do sensor, tá? Cada sensor tem uma função de espalhamento pontual. Então, a cena convoluída, esse símbolo de asterisco significa convolução. A cena convoluída com a função de espalhamento pontual do sensor vai me permitir gerar a minha imagem, né? Então, veja bem, todas as frequências que existem na minha cena, elas serão de alguma forma capturadas pelo sensor. Obviamente, alguma coisa será degradada, será perdida, né? E nesse processo eu consigo gerar a minha imagem. Observe também que há um N, que eu vou chamar de ruído aditivo. Esse ruído aditivo, ele pode ser tanto pela transmissão para a estação terrena, que recebe o sinal, ou pode ser no próprio registro da imagem, tá bom? Pode ser uma falha, por exemplo, de um detetor, tá? Então, revisando aqui, G, que é a minha imagem, ela é igual à minha cena, que é F, convoluída com a função de espalhamento pontual do sensor, que aqui é denotada por H, mais um ruído aditivo. Ora, porque se a gente conseguir entender esse processo, fica tudo muito mais simples. Agora eu vou pensar em função do sensor, tá? O sensor, então, é essa caixinha que está no meio, e é óbvio que existem outros componentes, mas nós vamos nos concentrar em três principais componentes, tá? O sistema óptico, o filtro eletrônico e os detetores. Então, olha, eu volto a falar, nós temos a nossa cena, que é o F, nós temos a nossa imagem, à direita, que é o G, e nós temos o nosso sensor, que no caso é o H, tá? Representado
que representa os sistemas óptico, o filtro eletrônico e o detetor. Então, eu vou pensar, eu vou fazer uma análise, né, e vou entender que o meu sistema sensor ele é composto por esses três componentes. Bem, sabendo disso, fica mais fácil da gente entender isso matematicamente. Olha só, vindo da minha cena, o sinal ele entra dentro do sensor. Já que o Hzinho é a função de espalhamento pontual, e eu já vou falar mais dela já, tá? Mas sabendo que o meu Hzinho é a função de espalhamento pontual e que a função de espalhamento pontual é uma propriedade do sensor, ora, então eu consigo modelar o que há dentro dele. Então, dentro dele eu tenho três funções de espalhamento. Eu tenho a função de espalhamento óptica, a função de espalhamento do detetor e a função de espalhamento do filtro eletrônico. Percebam que na formuleta aqui abaixo nós temos que o Hzinho ele é igual ao Hzinho O convoluído com o Hzinho D convoluído com o Hzinho E. Ou seja, a minha função de espalhamento total do meu sensor ela é a função de espalhamento pontual óptica convoluída com a função de espalhamento óptica do detetor e a função de espalhamento do filtro eletrônico. As três juntas me formam a função de espalhamento total do meu sistema, tá? Podem perceber que na direita eu tenho o mesmo sistema sendo demonstrado, só que numa outra linguagem, que eu vou falar já também, tá? Mas a princípio é interessante que a gente entenda que o meu sensor, então, ele recebe a energia que vem lá do F, presta bem atenção, e ao entrar dentro do Hzinho, ele é um processo de convolução, né? Alguma coisa acontecerá com esse sinal aqui, e esse sinal será depois registrado em forma de imagem lá no Gzinho que está saindo à nossa direita, tá? Bem, então vamos falar da função de espalhamento pontual. O que é a função de espalhamento pontual? A função de espalhamento pontual, ou FEP, ou do inglês PSF, Point Spread Function, né? O que ela é na verdade? Ela representa o comportamento do sensor na geração da imagem. Para ficar um pouquinho mais claro, ela é mais ou menos assim, ela não permite que um ponto seja visto como um ponto, e sim como uma mancha, tá? Lembra do chapéu de mexicano? Né? Uma distribuição normal, então você tem um ponto muito alto no centro e conforme você vai afastando do centro, você vai perdendo a força. Então imagina mais ou menos isso. Essa propriedade, por exemplo, que não permite que nós consigamos enxergar os postes que a gente vê com uma certa distância como sendo um ponto da lâmpada, né? A gente sempre vê alguma coisa meio manchada, como eu estou mostrando nessa imagem. O mesmo acontece quando a gente vai querer ver as estrelas do céu. A gente não consegue ver os pontos, né? A gente vê alguma coisa borrada, porque o nosso olho também tem uma certa degradação e não consegue enxergar, não consegue resolver o sistema da maneira como ele é, como de fato ele é com todas as suas frequências. Então a ideia aqui da função de espalhamento pontual, que é uma característica inerente aos sensores, é que ela ela faz com que o sensor ou o dispositivo não consiga enxergar um ponto como sendo um ponto, e sim como sendo uma mancha. Essa é uma propriedade muito importante. E por que ela é importante? Porque é a partir dela que a gente consegue ter uma noção melhor de qual é o comportamento do sensor quando há a projeção do detetor na superfície da Terra. E nós vamos ver isso já. Bem, como a gente está falando de função de espalhamento pontual, é importante a gente entender que a função de espalhamento pontual ela tem esse nome quando a gente está designando essa propriedade no domínio do espaço. E é por isso que a gente vê que o Gzinho é igual ao Fzinho convoluído com o meu Hzinho, ou seja, a minha imagem é igual à cena convoluída com a função de espalhamento pontual, que é, novamente falando, uma propriedade inerente do sensor. Bem, mas isso eu estou no domínio do espaço. Aí nós aprendemos lá no cálculo uma coisa chamada transformada de Fourier. Para que serve? Uma das várias coisas que a transformada de Fourier faz, né, além de decompor o sinal, a propriedade dela é decompor um sinal em senos e cossenos. E aqui a gente tem uma propriedade muito interessante para a gente, né? Porque ela consegue transformar o sinal, tirar o sinal do domínio do espaço e mandá-lo para o domínio da frequência. Quando ele vai para o domínio da frequência, então a minha função de espalhamento pontual deixa de ser função de espalhamento pontual e passa a ser função de transferência de modulação, também conhecida como a MTF, tá? E aí eu tenho o sinal no domínio da
frequência. Ora, isso é muito importante. E por quê? Ora, porque agora eu consigo modelar o meu sinal. Veja bem, a convolução ela é uma propriedade em que não tem como a gente ir lá no sensor e ficar medindo. O sensor está em órbita, não tem como medir os transistores, os componentes eletrônicos da passagem do sinal por cada um deles, que seria o processo de convolução do sinal, né? Então, quando eu passo isso para o domínio da frequência, na verdade eu consigo transformar o Gzinho, ele passa para ser Gzão, o Finho vira o Fão, o Hzinho, que era a função de espalhamento pontual, passa a ser a função de transferência de modulação, vira um Hzão, né? E o importante aqui é que a minha convolução passa a ser uma multiplicação. Em sendo uma multiplicação, a gente consegue modelar melhor o sistema, né? Percebam, se a gente olhar bem essa fórmula, fica claro que se o meu H ele for 1, ou seja, 100% do sinal passar, ele conseguir ser capturado, a minha imagem será igual à minha cena. Porque sendo H igual a 1, F vezes 1, F vezes 1 fica F, G fica igual a F. Ou seja, a minha imagem é exatamente a minha cena. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Porque os sinais eles têm essa propriedade, a função de transferência de modulação, ela é justamente, ela consegue modelar quais são as frequências que são perdidas nesse processo quando a imagem é registrada, e isso vale para qualquer sinal, não só imagem, como vale para som e qualquer outras coisas, como será mostrado a seguir. E justamente quem vai nos ajudar é os Beatles. Vamos pedir um pouquinho de ajuda para ele em Help. Vamos lá. Veja bem, quando a gente vai falar sobre o sinal, e agora eu vou passar para áudio, para que a gente possa fazer uma analogia e vocês possam entender melhor. Observe essa figura à direita dos Beatles, né? Então eu tenho aí o sinal sendo mostrado e a gente pode perceber que há uma série de picos e uma série de vales. A frequência ela é muito quebrada e a gente consegue ver as variantes que existem dentro do sinal, né? Muito bem. Só que quando a gente vai capturar, vai tentar transformar, passar isso aí para um dispositivo eletrônico, existe uma atenuação de frequências. É óbvio que a figura de baixo não é a figura de cima sendo atenuada, mas é só para mostrar, né, que a perda de variantes, né, de variação do sinal, quando você faz esse tipo, quando o sinal é passado por um tipo de registro. Vamos imaginar então os Beatles gravando essa música, né? Você está na frente dos Beatles, ouvindo os Beatles cantar, lá para os anos 60, para falar a verdade, essa música Help foi gravada em 65, e você vai ouvir essa música. Ao ouvir essa música, né, estando na frente do conjunto, você ouvirá o sinal saindo diretamente dos instrumentos e das caixas de som, diretamente para o seu ouvido. Bem, aí você provavelmente escutará o som com a maioria das frequências possíveis, certo? Agora, quando esse som ele é registrado em algum dispositivo, como um disco naquela época, um disco de vinil, né? E aí depois ele é transmitido por um rádio, alguma parte do sinal é perdida, né? Algum tipo de frequência ela é perdida. E aí, nessa hora, é a MTF atuando, né? Vamos dar uma escutadinha. Tá aí John Lennon e Paul McCartney nos mostrando como é que isso funciona. Se você escutou bem, se você tem um ouvido apurado, você provavelmente conseguiu escutar os diversos instrumentos que estão compondo essa música, né? Então você conseguiu escutar a bateria, você conseguiu escutar o contrabaixo, você conseguiu escutar a guitarra. Acontece que esse é um som masterizado. É um som que foi, aliás, remasterizado, né? Então algumas frequências que foram perdidas naquela época, que foi degradadas pelo processo de gravação e pelo processo de transmissão também, foram recuperadas, né? E por isso que a gente consegue escutar essa música dessa maneira. Mas nós sabemos que se fosse naquela época, escutássemos essa música por um radinho daquela época, a gente não escutaria dessa forma. Muita coisa seria perdida,
Obrigado, John. Bem, e aí vem uma informação interessante. Olha, vamos falar sobre o CD, né? Porque para que eu possa falar sobre a função de transferência de modulação, e já eu vou falar de uma coisa chamada Teorema de Nyquist, é interessante que a gente entenda como é que essa coisa funciona. E eu vou falar para vocês do CD. Ora, o CD, muitos de vocês talvez não escutem, mas nós estamos na época do MP3 e agora do Spotify, de streaming, né? Mas antigamente, quando a gente comprava CD, a gente comprava o CD e ele era gravado numa taxa de 44.1 kHz. Né? E por que essa taxa foi escolhida? Ela foi escolhida porque ela permitia que a gente conseguisse escutar as frequências todas que eram produzidas. Né? Por que isso? Ora, porque o ouvido humano ele consegue escutar até mais ou menos 20 kHz. E nesse teorema que eu vou apresentar para vocês, ele fala o seguinte, que se eu quiser recuperar um sinal, eu tenho que recuperar pelo menos no dobro da sua frequência máxima. Sendo a minha frequência máxima 20 kHz, o dobro dela seria 40 kHz. Então os caras propuseram 44.1 e assim a gente tem a melhor qualidade possível para que os nossos ouvidos possam escutar melhor o som. Ah, e aqui vale um adendo, né? Quando alguém falar para vocês que um disco de vinil tem um som melhor, não tem não. O que você tem ali muito ruído da agulha passando no disco, né? E aí os puristas vão falar que é melhor, mas não é não, tá? Mais uma curiosidade para vocês, querem saber? Já que nós estamos falando de CD, vou dar uma pausinha aqui no assunto e vou falar de uma curiosidade. Olha só, esses CDs que eu acabei de falar para vocês, eles normalmente eles foram feitos para aguentar 74 minutos de música, né? E por que 74 minutos de música? Por quê? Por quê? Por quê? Ora, porque naquela época, na indústria fonográfica, quando foi lançado o CD, eles estavam tentando descobrir qual era o tamanho que deveria guardar isso aí. Houve uma proposta, e essa proposta bateram um pé nela e venceu. E qual foi? Bem, esse carinha aí, ó, Mr. Beethoven, ele tem uma coisa chamada Nona Sinfonia. Né? E essa Nona Sinfonia, olha só que legal, a Nona Sinfonia em Ré menor, ela foi contemplada para que pudesse caber inteiramente dentro de um CD. Então a Nona Sinfonia de Beethoven tem 72 minutos e alguma coisa, e os CDs foram propostos com 74 minutos por causa desse carinha aí. Legal, né? Vamos escutar um pouquinho? Legal, acabou o recreio. Sigamos o jogo. Como eu estava falando para vocês, a questão da frequência de Nyquist ela é muito importante. O teorema de Nyquist é muito importante. E o que diz o teorema? Ele fala o seguinte, que uma taxa de amostragem de no mínimo 2 vezes o valor de frequência máxima alcançada pelo sinal analógico é necessária para possibilitar o registro digital de todas as frequências analisadas. E essa taxa de amostragem mínima ela é chamada de frequência de Nyquist. Bem, a gente está falando de som, né? Eu trouxe isso para falar de som. Já nós vamos levar esse negócio lá para a imagem e vocês vão entender melhor. Mas eu trouxe aqui uma conversinha entre a Dona Otília, que está lá em Belo Horizonte, e a Dona Jurema, que está lá em Altamira, no Pará. Veja bem, a Dona Jurema, que está lá em Altamira, ela costuma falar com a Dona Otília, que está em Belo Horizonte, ela está sempre no orelhão. Isso aqui, olha, a galera falava isso mais ou menos lá pelos anos 80, os anos 70, 80, 90. O pessoal não tinha tanto celular assim, né? O que eu quero explicar para vocês é que é o seguinte, quando a Dona Otília ligava para a Dona Jurema, né, e ela atendia o telefone, o som que saía e passava por esses postes aí até chegar lá, ele tinha que sofrer um processo de modulação e um processo de demodulação. Ou seja, você tinha um processo acontecendo. E se você não acredita em mim, pergunte aos seus pais, aos seus avós, se a forma como ele escutava a voz da pessoa do outro lado do telefone era a mesma que escutava presencialmente. Eles vão falar que não. Não é igual hoje o seu iPhone ou igual o seu Galaxy que você tem, né? Então naquela época a tecnologia ainda ela não estava ainda como estamos hoje. E aí o som que tinha todas as frequências saindo da boca da Dona Otília, ao entrar por um dispositivo, ele perdia algumas frequências. Normalmente o que se perde são altas frequências. E essas altas frequências são responsáveis pelos detalhes, né, do meu som. São os sons mais agudos, né?
E ao chegar lá na Dona Jurema, a Dona Jurema ouvia a Dona Otília mais ou menos dessa forma como eu estou falando com vocês agora, né? Porque eu agora estou perdendo as altas frequências, o que mostra que há uma degradação do sinal. E é assim que atua a MTF, né? Então, é importante que a gente entenda como é que isso então acontece com a imagem, já que nós entendemos como isso acontece com o som. Então, a MTF, que é a nossa função de transferência de modulação, se ela fosse perfeita, ideal, apresentaria como se fosse essa figura da esquerda. Percebam que está lá no platô, existe um degrau, uma função degrau, e aí eu estou dizendo que toda a frequência ela passa. Ou seja, todo dispositivo consegue capturar o sinal, e esse sinal não há nenhum tipo de degradação quando ele é passado para frente. Tá bom? Dá uma observada agora nesse gráfico que eu apresento, nessa figura que eu apresento na direita. Então, no domínio espacial, você está vendo a cena. E aí a cena ela tem todas as frequências. Percebam que, além do relevo que está sendo mostrado, há vários picos de sinais assim, só para a gente entender um pouco melhor, tá? No domínio de Fourier, também chamado domínio da frequência, ou seja, passei uma transformada de Fourier, eu tenho aí o espectro da minha cena. Aí, logo abaixo, eu tenho a resposta do meu sistema. Dá para a gente observar o comportamento aqui do meu sistema, não é? Então, e aqui também a função de transferência, aqui é a função de espalhamento pontual e aqui é a função de transferência de modulação. Percebam que a atuação da função de espalhamento pontual, no meu caso aqui eu estou falando da MTF, ela atenua as altas frequências e acaba gerando uma imagem borrada do que seria a minha cena. E é justamente por isso, porque a MTF atua principalmente nas altas frequências, certo? Então há essa degradação do sinal, como nós estamos observando. Ok? Então a MTF, que é uma propriedade inerente do sensor no domínio da frequência, que corresponde à função de espalhamento pontual no domínio do espaço, ela atenua as frequências, principalmente as altas frequências, fazendo com que a minha imagem tenha um aspecto borrado, tá bom? Então, como eu já havia mencionado para vocês, a minha imagem, ela é a minha cena multiplicada pela função de transferência de modulação, a minha MTF, tá? Bem, de posse dessas informações todas que nós tivemos agora, fica fácil de a gente entender os conceitos que são os mais importantes para essa aula. O primeiro conceito é um conceito mais simples, que ele é o conceito chamado de FOV. O que é o FOV? O FOV é o campo de visada do sensor. Então imagina que o sensor ele está em órbita, fazendo lá a sua trajetória, e toda a área que ele consegue enxergar, você, de uma maneira mais simplista aqui, dá a parte, como ele é feito de maneira contínua em relação à sua órbita, então, tudo que ele consegue enxergar do ponto esquerdo até o ponto direito, ou seja, o que está sendo coberto pelo vetor de detetores, eu vou chamar isso de FOV, o campo de visada, o Field of View. Então, olha só, aqui mostra bem aqui na figurinha, né? Então, tudo que vem daqui dessa ponta até essa ponta aqui é o campo de visada. A mesma coisa se você estiver olhando para frente, você vai ver o campo de visada do seu olho, né? Até o quanto você consegue enxergar aqui, dadas as suas laterais. Então esse é o campo de visada, é o FOV, tá? Bem, já que o FOV foi esclarecido, nós vamos falar agora do IFOV. Entrou um I na frente, né? Que agora, ao invés de ser o Field of View, é o Instantaneous Field of View. É o campo de visada instantâneo. O que é o campo de visada instantâneo? O que é o IFOV? Né? É a projeção geométrica de um só detetor na superfície da Terra. Um e somente um detetor na superfície da Terra, né? Ele é o equivalente ao valor da resolução espacial de projeto, também conhecido como resolução espacial nominal do sistema. Então, quando estava lá, os engenheiros estavam produzindo os sensores, eles calcularam o seguinte: olha, se eu pegar um detetor, que ele é bem pequenininho, colocar numa altitude X, né, esse detetor terá uma projeção na superfície da Terra. E essa projeção é o IFOV. Por exemplo, nós temos, vou dar um exemplo do Landsat. O Landsat, a câmera Landsat 5, a câmera TM, ou Landsat 8, a câmera OLI,
eles têm um IFOV de 30 metros. Significa que o detetorzinho deles, que está lá em órbita, ao ser projetado na Terra, um só detetor, ele cobre 30 metros no solo, tá? Mas isso é um valor de projeto, que não leva em consideração as intempéries e também não leva em consideração algumas outras propriedades do sensor, porque não sabe como é que ele vai se comportar em órbita, né? Há uma previsão, obviamente, né? Mas não dá para cravar e falar que será esse valor. Dá pra gente ver aí pela figurinha da direita mostrando pra gente, né, que o IFOV é justamente essa projeção do detetor na superfície terrestre. Tá? Sigamos. Já que a gente já sabe o que é IFOV, vamos complicar, vamos aumentar a letrinha, né? Então agora nós vamos falar do EIFOV, o Effective Instantaneous Field of View. É o campo divisado instantâneo efetivo, também conhecido como resolução espacial efetiva. Tá? O que é o EIFOV? É a área que supostamente o sensor projeta o detector. Né? É mais ou menos como se fosse a área real que o sensor enxerga. Mas veja, essa é uma medida de desempenho pessimista proposta por Slater. Lá em 75, né, ele diz o seguinte, que o sensor, normalmente, ele deveria enxergar, por assim dizer, a área de mais ou menos 1,5 vezes o que foi a resolução espacial nominal, né, o IFOV do sensor. Então, se a gente estivesse falando, por exemplo, do Landsat, se o Landsat tivesse acertado em todos os seus componentes estivessem funcionando muito bem, o bom seria que eles estivessem enxergando 45 metros, que é 1,5 vezes os 30 metros, proposto pela resolução espacial nominal. Tá? Então, a ideia, como a gente pode ver na figurinha, é que o IFOV ele é sempre uma área menor do que o nosso IFOV. Né? O IFOV ele pega uma área maior do que o IFOV linear proposto no sensor, proposto por sensor em projeto, né? Para que a gente encontre o IFOV, a gente tem que utilizar a seguinte fórmula, né? 1 sobre 2 vezes essa frequência espacial em que a função de transferência de modulação é igual a meio. Essa parte de engenharia nós vamos deixar para depois, tá? Em uma outra ocasião a gente discute sobre isso. Mas é interessante a gente entender de onde veio esse IFOV, né? E por que ele é proposto. Então, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo mostrando uma comparação entre o IFOV e o EIFOV e o que de fato isso implica na imagem. Observe então essa imagem do Maracanã. Tá? Então, aqui é o sensor fazendo o imageamento. Então, a gente pode perceber o sensor imagiando e gerando a imagem, né? Isso se o IFOV fosse obedecido. Percebam que se a projeção do detector fosse exatamente essa, nós veríamos a imagem dessa forma como nós estamos vendo do lado direito, né? Cada uma dessas áreas é a área de projeção de um detetor, baseado no seu IFOV. Se fosse o EIFOV, primeiro eu vou mostrar para vocês o IFOV aqui, como ele foi gerado, né? Esse aqui é o IFOV, gerado já no slide anterior. E agora a gente vai ver o seguinte, e o EIFOV? Bem, o EIFOV ele vai pegar uma área um pouco maior do que o IFOV. Percebam, ele pega uma área maior. Ao pegar uma área maior, há mais elementos dentro da cena que tem que ser integrados no valor. E percebam que isso faz com que a imagem tenha um valor diferente no pixel. E isso vai acontecer para todos os elementos de detetores que serão projetados na superfície da Terra terão mais elementos na cena para que possam integrar e gerar um único valor de tom de cinza. Percebam que a minha imagem que está sendo gerada pelo IFOV, ela tem um outro tipo de coloração. Os tons de cinza são diferentes, né? Bem, com isso a gente pode fazer a seguinte comparação entre a imagem gerada pelo IFOV e pelo EIFOV. Percebam que se a minha imagem fosse gerada baseada apenas no IFOV, ou seja, se o meu sensor fosse perfeito, a MTF fosse 100%, eu teria a minha imagem como da esquerda. Mas como ele não é, eu tenho a minha imagem como apresenta na direita. Porque ter uma área de projeção maior é pior. E por que é pior? Porque eu tenho mais elementos sendo integralizados lá, integrados, né? Integralizados, integrados? Bem, eles sendo misturados
para o valor que vai ser gerado no pixel depois. Qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão é que uma condição espacial interfere na qualidade radiométrica do meu dado, né? Em termos práticos, o que acontece é que ao fazer médias, está colocando mais elementos dentro do pixel, então significa que eu estou fazendo mais médias. Se eu estou fazendo mais médias, a possibilidade do meu pixel dos vizinhos serem mais parecidos é maior, o que faz com que haja um borramento na minha imagem, né? Então eu perco a condição de bordas, eu perco um pouco dos detalhes da minha imagem, e isso é fundamental. É importante a gente entender que se a minha imagem fosse baseada no IFOV, ela seria como está sendo apresentado na esquerda, tá? Mas ela é feita mais ou menos como é no AFOV, e é por isso que ela apresenta esse outro tipo de perfil, ok? Mas tudo que eu estou falando faz sentido? Será que faz sentido isso? Bem, vejam bem essas duas imagens, são duas imagens de dois sensores diferentes, tá? Eu já vou adiantar, uma imagem é do Landsat 5, sensor TM, e a outra é do Sibers CCD, Sibers 2B CCD. Vou falar uma característica para vocês, tá bom? Uma imagem ela tem 30 metros de resolução espacial nominal e a outra tem 20 metros de resolução espacial nominal. A do Sibers é 20 metros de resolução espacial nominal e a do Landsat 30 metros de resolução espacial nominal. Ora, batendo o olho na imagem, você logo observa que a imagem da esquerda, embora não esteja numa escala muito adequada, a gente percebe que ela tem mais detalhes. A gente percebe os detalhes mais facilmente do que a imagem da direita, que parece ser borrada, né? Surprise! Né? A imagem da esquerda é a imagem Landsat. A imagem da direita, a imagem do Sibers. Ora, se a imagem da esquerda ela tem 30 metros, a imagem da direita ela tem 20 metros, pressupõe-se que a imagem da direita deveria apresentar melhores características. Eu deveria ver mais detalhes, mas isso não acontece. E por que não acontece? Justamente pelo IFOV. A resolução espacial efetiva desses sensores é bem diferente do que é proposto. Então, o Landsat, por exemplo, a resolução efetiva está em torno de 45 metros, né? O que é mais ou menos condizente com aquilo que é proposto pelo sensor. Já a do Sibers, ela tem resolução espacial efetiva de 70 metros. Significa, assim de uma maneira grosseira, que o Sibers ele é bem mais míope do que o Landsat. Esse Sibers, tá, pessoal? Porque o Sibers 4A tá joinha. Então a gente consegue perceber nessas imagens esse conceito de AFOV e IFOV nas duas, tá? Aqui nós não temos o IFOV, é óbvio que não temos o IFOV, porque nós já estamos tratando de imagem, né? E a resolução espacial efetiva, ela é uma ideia de como é o comportamento desse sensor, né? A gente pode perceber que o comportamento do Sibers ele é bem pior que o comportamento da Landsat, tá? Eu sei que não é a hora para falar disso, porque nós estamos bem adiantados já na aula, mas só lembrando a vocês, hein? Quando a gente fala de resolução, e é o que nós estamos falando desde o início da aula, resolução é medida de desempenho, né? Então você está tentando comparar qual é o desempenho de uma coisa com a outra. Por isso que nós estamos falando de sensores e de resoluções, né? Não estamos falando de imagem. Até agora não estamos falando de imagem. Eu trouxe essas imagens porque elas são oriundas, são produtos de sensores que têm essas características, essas resoluções que eu apresentei para vocês, tá bom? Então a pergunta é, faz sentido isso? Total sentido. Bem, e por fim nós vamos falar sobre o tamanho do pixel. O tamanho do pixel, que agora nós estamos falando de imagem, né? Então nós saímos do sensor, que foi quem gerou essas imagens pra gente, as imagens de sensoriamento remoto, né? E gerou a minha imagem. Então agora eu esqueço tudo que eu estiver falando sobre resolução e não me interessa mais a questão de resolução. Ela serviu para mim para que eu pudesse entender os mecanismos e eu possa entender quais são as características dos sensores, né? Agora, a partir do momento que eu tenho a minha imagem, eu tenho que entender que o que eu tenho é uma informação digital que ela pode ser modificada a meu bel prazer. Então, o parâmetro da imagem, o tamanho do pixel é um parâmetro da imagem e não do sensor. Então, o que é o pixel, né? O pixel é uma área mínima da minha imagem. E o tamanho dele é definido pela relação entre a área coberta e o número de pixels que eu tenho, né?
Então a formuleta simples, né? O tamanho do pixel é a área dividido pelo número de pixels. Observe na figura, né? Eu tenho aqui o meu tamanho de pixel de 1.6 metros, depois de 80 centímetros, 40 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros e 1 centímetro, né? Eu posso pegar essa minha imagem, que foi a última que foi gerada de 1 centímetro, e posso degradá-la até chegar em 1.6. É óbvio que de 1.6 metros eu não consigo trazer para cá, né? Porque eu não posso criar informação, mas degradar a informação eu posso, tá bom? Então, é bom entender que o tamanho do pixel, a relação que ele tem diretamente com resolução é que a resolução de uma imagem é a quantidade de pontos que você tem por uma unidade de medida. Então você vai conseguir colocar um tanto de ponto por polegada, por metro, por centímetro. Então essa é a resolução da sua imagem, né? Porque a outra resolução que a gente estava discutindo até então é a resolução do sensor. Por quê? Porque a resolução é uma medida de desempenho do sensor. E a minha imagem, ela é um produto, ela é uma informação digital que pode ser manipulada. E você pode transformar o tamanho que você quiser. Ok? Maravilha. Então, pessoal, para a gente encerrar essa aula, eu gostaria de sugerir alguma literatura para vocês. A primeira delas é do Papa do Sensoriamento Remoto, de processamento de imagem e sensoriamento remoto, né? Schoengert. Esse livro sensacional, tá? Esse azulzinho aí, ele é muito bom. Vai explanar tudo isso que a gente conversou aqui agora. E também o livro de Richards também, que é muito bom. Tá? Se você não tiver acesso a um, o outro também é muito bom. Ele aborda toda essa questão de resolução de uma maneira bem clara, fica bem intuitivo. E para aqueles um pouco mais curiosos, né, eu propus, junto com alguns alunos meus, lá no simpósio de Natal, e esse artigo já faz tempo, em 2009, uma abordagem alternativa quando a gente vai falar sobre escala de imagem e sensoriamento remoto. Vale conferir, dá uma olhadinha lá, né? Foi um trabalho desenvolvido por alunos do Instituto Federal e que é legal para a gente compreender um pouquinho essa questão do IFOV, como é que isso aí, como é que o resultado final, de fato, na imagem, como é que a gente pode propor a questão de escala, ok? É isso aí, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, valeu demais, e a gente está aí aguardando o próximo assunto, para que a gente possa conversar um pouquinho com vocês. Valeu, grande abraço, fui!